Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopcast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e continuando a série sobre endocrinologia, hoje vamos falar sobre o seguinte tema: diabetes em pets, da hiperglicemia ao controle da doença. Nós já falamos muito aqui e hoje vamos falar sobre diabetes. Me diz uma coisa, que doença é essa nos pets? O diabetes mellitus é uma doença comum, muito mais comum do que a gente imagina nos cachorros e nos gatos. Mas muitas vezes o paciente vai apresentar para a gente outras doenças que vão causar o diabetes como uma doença secundária. A gente tem o diabetes como um diabetes primário, né, onde a gente tem ali um problema realmente no pâncreas, onde ele não produz mais insulina de uma maneira deficiente, mas a gente também pode ter causado de maneira secundária por outras doenças que vão estressar esse pâncreas e fazer com que ele trabalhe de uma maneira diferente. E qual a diferença entre hiperglicemia, diabetes transitório e diabetes mellitus? A hiperglicemia é um estado onde a glicemia do paciente está mais alta. Isso pode ser por algum motivo qualquer ali e não permanecer. O diabetes, quando ele apresenta para a gente um caráter onde o paciente retorna ao estado de saúde dele, a gente diz que ele é transitório, que ele não permaneceu ali. A gente pode ter, nesses casos, doenças de fundo que causaram essa hiperglicemia, depois uma hiperglicemia constante. Esse paciente vai aparecer para a gente com um paciente suspeito de ter diabetes, porque a glicemia dele está alta, mas quando a gente vai investigar, a gente vai ver que tem outras causas de fundo, que quando a gente trata, o pâncreas não faliu completamente, ele só tinha ali, estava cansado. Quando a gente tratou as outras causas, desestressou esse pâncreas, ele voltou a funcionar normalmente. Aí a gente tem o diabetes transitório. Ou então, muitas vezes acontece da gente ter essa condição já durante muito tempo, a gente aí teve realmente um problema no pâncreas, onde mesmo tratando a causa primária, a gente continua com o paciente diabético e aí esse diabetes permanece. Entendi. No caso da diabetes transitório, pode ser causado pela alimentação? Pode ser causado pela alimentação, mas geralmente é causado por doenças hormonais associadas ou doenças inflamatórias infecciosas que também vão atrapalhar, mexer na glicemia. A doutora consegue identificar isso, que seria um transitório ou, a princípio, identifica que tem e só depois faz um novo exame e fala, era transitório? Como é que a doutora identifica isso? Muitas vezes, durante o tratamento, a gente percebe essa diferença. Conforme a gente vai tratando, a gente vai vendo que a insulina se torna desnecessária. E a gente vai retirando o tratamento com a insulina. E no caso da insulina, eu já vi alguns humanos, né? Então toma uma, tem outras pessoas que tomam por comprimido, outras são injeções, e injeções são 2, 3 vezes ao dia. Como é que funciona isso no pet? A injeção também é comprimido? Como que é? O diabetes tipo 2, que é aquele de resistência insulínica, né, que toma-se comprimidos, hipoglicemiantes orais, a gente pode ter diabetes tipo 2 em gatos, em cachorro não é comum. Nos cães, os hipoglicemiantes orais, esses comprimidos, funcionam mais como um complemento à ação da insulina. A gente tem diferentes tipos de insulina, com tempos de ação diferentes. A gente tem insulina veterinária, a gente tem as insulinas humanas. Aí a gente vai vendo conforme a necessidade, a vida daquele paciente, o quadro dele, qual insulina que a gente vai utilizar ou quais. Às vezes a gente faz combinação de mais de uma insulina, dá para combinar também com os hipoglicemiantes orais, depende do quadro do paciente, como aquilo está se estendendo para a gente. Uhum. E em relação a raças, nós falamos lá sobre a síndrome. Uhum. No caso da diabetes, existem pets que são mais predispostos? A gente tem algumas raças que tem mais do que a gente vê o atendimento mais do que outras. Shih Tzu, Spitz, Pug, Golden, gatos, principalmente gatos mais gordinhos, mais obesos, também a gente acaba tendo uma predisposição.
E a gente tem também muito a questão do estilo de vida, por exemplo, pancreatite aguda vai apresentar para a gente um quadro de hiperglicemia, porque o pâncreas vai estar inflamado. E é muito comum ter quadro de pancreatite aguda, por exemplo, depois das festas de final de ano, porque o paciente participa de churrasco, ceia, e aí o pâncreas não consegue lidar com tudo aquilo que foi dado para aquele paciente, excesso de gordura, e aí o pâncreas inflama, aparece para a gente como uma pancreatite aguda, um diabetes ali. E aí seria o transitório, ou não? Depende do que o pâncreas sofreu naquele momento. Já pensou? Cuidado aí com as festas de fim de ano. É muito comum a gente ter óbito porque o pâncreas é um órgão muito sensível. E muitas vezes eu falo que ele cozinha em fogo baixo, na força do ódio ali. Ele não está apresentando grandes sintomas para a gente, mas ele já está inflamado. Aí o paciente passa por um momento de estresse ali, né? Comeu muita... Foi na ceia, o churrasco, a festinha de batizado, qualquer coisa assim. E aí cada um dá uma coisinha e aí a gente acaba tendo uma agudização do quadro e vai parar no hospital. Em relação à rotina, ele pode viver normalmente, toma essa medicação, vai fazer exame periódicos, a cada quanto tempo? Assim, o diabetes é um pouco mais chato, né? Porque a gente precisa ser um pouco mais restrito. A alimentação vai influenciar totalmente no controle dessa glicemia em longo prazo. Imagino que sim. Então, assim, o ideal é que se use alimentos específicos, se optar por dieta natural, que se faça um acompanhamento com o nutricionista junto, a gente trabalhando junto ali, porque alimentos diferentes vão fazer com que esse paciente tenha glicemia diferente. Então, é um paciente que não vai... Outros cães, a gente dá um pãozinho. É um paciente que não pode nem um trisquinho do pãozinho. Quanto mais andar na linha, mais fácil. Então, a aplicação de insulina muito reguladinha, muito certinha, alimentação certinha. E aí a coisa fica fácil. Mas se é uma família que tem uma rotina muito bagunçada, a glicemia tende a ficar bagunçada também. É algo que não dá para a gente atrasou 3 horas a aplicação da insulina. Isso é realmente ruim. Então precisa andar na linha. Quanto mais na linha se anda, o tratamento costuma funcionar muito bem. O que você diria no caso pro tutor, no caso de a descoberta, sinais iniciais do diabetes? Quando a gente tem uma pancreatite aguda, algo muito forte, geralmente a gente tem vômito e diarreia. Olha aí, interessante. Então é um absurdo, aquele vômito, diarreia, aquela coisa horrorosa. Logo depois de uma festa, ou mudou a alimentação, alguma coisa ali. Ou então usou remédios, alguns medicamentos, por exemplo, uso de corticoide, que vai de maneira secundária ali como efeito dele colateral aumentar a glicemia. Aumentou a glicemia, estressa o pâncreas. Se é um pâncreas que estava ali já no limite, ele pode apresentar. É muito comum a gente ter pancreatite depois de uso de corticoide. Então, são sintomas mais agudos. Mas, muitas vezes, quando a gente não tem algo tão expressivo, a gente tem beber muita água, fazer muito xixi e perder peso do nada. Às vezes também aumenta a fome. Nossa, mas ele come tanto, tô emagrecendo. Ah, mas eu vejo ele toda hora tomando água. Muitas vezes, bichinhos de apartamento não, mas quando se mora em casa é mais comum ver junta formiga no xixi, abelha. Mas isso é conversa de veterinário. Olha que interessante, né? Não é conversa de veterinário, a gente vê isso acontecendo. E aí você vê e fala, uma urina mais grudenta, uma urina não tão líquida, você fala, nossa, mas ele tá fazendo tanto xixi, mas a urina tá grudando. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção. E também ofegância. Tá bebendo muita água, tá fazendo muito xixi, tá perdendo peso. Aquele paciente que tá o tempo todo ofegante, tá inquieto, vai procurar. Sabe, é importante, são pequenos detalhes assim que a gente vai vendo. Outra coisa que aparece, às vezes as pessoas não se ligam que isso pode ser sintoma da glicemia alta, é catarata. Muitas vezes a gente tem problema na retina, não só no cristalino, não só na catarata, a gente tem problema de retina.
E aí apagou a luz de uma vez. Poxa vida. Ai, de um dia para o outro ele não enxergou nada. Ontem ele estava bem, hoje eu percebi que ele está perdido. Isso tem que correr para o veterinário, porque é grave. Tá certo. Olha aí, quantas informações, e por isso que esse canal é tão importante. Já passaram aqui diversos veterinários, trouxeram informações muito importantes que os tutores devem observar e tomar cuidado com os nossos bichinhos, né, não é? E muito obrigada, viu, Gabi? E esse foi mais um episódio sensacional do Snoopcast, onde falamos sobre diabetes em pets, da hiperglicemia ao controle da doença. Você gostou? Então curte esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com todos os tutores. Até o próximo episódio!